Existem relações que não começam como relação, começam como resgate. A mulher acolhe, ampara, sente pena, ajuda, conserta. E o que deveria ser uma relação entre dois adultos se torna uma relação entre Deméter e o seu filho simbólico. Hoje nós vamos falar sobre essa dinâmica. A mulher, mãe emocional, e o homem, filho psíquico. E mais do que isso, a gente vai entender por que a mulher entra nisso e principalmente como sair de relações que te exigem nutrir o outro até não sobrar mais nada de si. Deméter é o arquétipo da mulher que acolhe, alimenta, salva, protege, dá demais. Ela é fértil, ela é generosa, ela é abundante, mas na sua forma ferida, ela se torna aquela mulher que carrega o que não é dela, que se torna mãe emocional de homens frágeis, é uma salvadora compulsiva, que não permite que o outro cresça e que se perde aí no cuidar. E ainda que ela não permita que o outro cresça, o amor dela vira solo para que o outro consiga florescer. Mas ela própria não consegue crescer. E vamos desmistificar aqui, porque o homem filho, ele não é necessariamente imaturo na vida lá fora. Ele pode trabalhar, ele pode ser inteligente, ele pode ser talentoso, mas na vida emocional, ele é carente, dependente, perdido, incapaz de sustentar o próprio campo. Ele busca, na verdade, uma mulher que faça por ele o que ele acredita que a mãe dele não fez. Às vezes, até uma mulher que mantenha a mãe dele viva dentro dele. Ele não sabe amar como adulto. Ele só sabe ser cuidado. E quando ele encontra uma mulher Deméter, o contrato se fecha. Toda relação desse tipo nasce de uma troca que parece amor, mas que na verdade é uma necessidade infantilizada dos dois lados. Não é paixão, não é destino, não é química. No começo até pode ser pena, compaixão demais. A mulher Deméter começa fazendo pequenas coisas para ele. Então ela ajuda, ela acolhe, ela ouve, ela acalma, até que sem perceber ela acaba sendo jogada aí nesse papel para sempre. O homem filho, ele não desperta nela uma missão espiritual, mas desperta nela uma missão. Então ela pensa, se eu não cuidar dele, ele não vai aguentar sozinho. Se eu não fizer, ninguém faz. Ou ele precisa de mim para viver. Então a mulher, na verdade, tenta salvar no outro aquilo que ninguém salvou nela. É uma maternidade precoce, é um cuidado compulsivo, é uma vontade inconsciente de recuperar aquilo que foi quebrado, perdido no passado. E esse homem filho, ele nunca amadurece porque ele sempre tem alguém que sustenta ali. Então ele se apoia nela como criança, como dependente, como alguém que nunca assume responsabilidades. E ela se apoia nesse papel de cuidadora, de eu tenho uma missão aqui para existir. Porque enquanto ele precisa dela, ela não tem tempo para olhar para o próprio vazio. E assim ele permanece pequeno e ela permanece ocupada. E pior, os dois permanecem empacados. A mulher Deméter entra nessa relação por duas feridas profundas. A primeira é o exemplo da própria mãe. Então ela repete o padrão da mãe que cuidou de todos e nunca se cuidou, nunca foi cuidada. Ela ama como aprendeu, se doando até sumir. Ela também tem um masculino interno que não protege, que não estrutura o não, que não separa o isso é meu, isso é seu, isso é minha responsabilidade, isso é sua responsabilidade. Então ela compensa no externo aquilo que ela não encontra lá dentro. Cuidar do outro é, na verdade, uma forma de evitar olhar para a própria dor. E aí, alguns sinais de que você está vivendo essa dinâmica.
Você vai se reconhecer aqui se você faz mais por ele do que por você, se você sente culpa por colocar limites, se você vive sempre cansada, esgotada, se você explica, perdoa, educa emocionalmente falando, se ele promete mudar, mas nunca muda, se você não se sente esposa, mas um pouco mãe dele, se você não consegue se afastar por não saber como é que ele vai dirigir ali a vida dele. Na verdade, você pode estar confundindo pena com amor. Isso não é amor, né? Isso é contrato. E principalmente, assim, isso é campo, né? Então, a libertação, ela acontece em 3 movimentos. O primeiro deles é devolver esse filho simbólico. Então, é dizer internamente: eu reconheço o vínculo de maternagem, mas devolvo a você, escolho devolver a você o que é seu para você carregar. Isso tira o filho psíquico do campo. Talvez você precise repetir isso várias e várias e várias vezes. O segundo é recuperar o seu ânimo interno. Então, é assumir dentro de si o limite, a firmeza, a clareza, a autoproteção. Porque se você não tiver esse ânimo estruturado, você sempre vai voltar para esse padrão de nutrir filhos psíquicos. E o terceiro é voltar a ser mulher, não mãe. O corpo sabe, a alma sabe. Quando você para de ser mãe dele, ele só pode fazer 2 movimentos. Ou ele é obrigado a virar adulto, ou a relação termina. De qualquer forma, você renasce. Você recupera o seu poder e a sua força. A mulher Deméter precisa lembrar que não nasceu para ser campo de acolhimento de ninguém, da dor de ninguém. Você nasceu para ser terra fértil de si mesma. E quando você devolve o filho simbólico, a mulher retorna, o desejo retorna, a vida retorna. Então, se você sentiu aí no seu corpo que você faz parte dessa dinâmica, eu deixei 2 caminhos possíveis. O primeiro é o tarot terapêutico, pra gente identificar se você tá vivendo mesmo essa dinâmica, de que maneira, qual o motivo pelo qual você atraiu essa dinâmica. E a segunda forma é o ritual de divórcio energético, pra gente cortar com esses laços. Esse corte não é necessariamente um término de relacionamento, é corte da dinâmica. Então é isso, se você sentir, o link tá aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, deixa um comentário, se inscreve no canal. Um beijo.